Pronto, Marlos, fique à vontade. Então, o que eu queria comentar também era sobre essa questão do modelo, né, da formação dos jornalistas que nós seguimos, né, neste momento. E aquela pergunta que eu acho que a gente tem sempre que se fazer, né? É, não é bem se está correto, estamos fazendo bem, né? Podemos fazer melhor. Eu acho que é sempre nesse sentido, é isso que nos conecta sempre com inovar. E não se trata apenas de falar a inovação no ensino relacionada a metodologias ativas ou coisa do tipo. É realmente um pensar diferente. Né? É um pensar é uma atualização que envolve todo um contexto social, né, acadêmico, social, mas um contexto do mundo, né? Pensarmos essas diferenças e como que nós podemos nos preocupar mais com esse tema. Será que a gente tem se preocupado o suficiente com esse tema? Então, acho que essa tem sido a missão da ABEG, né? Trazer essas reflexões para o nosso corpo acadêmico, né? É, é bom lembrar, por exemplo, que Robert Webb ele comenta o seguinte, que o futuro do jornalismo ele não pode ser cedido a distribuidores, né? Em vez disso, ele deve ser pesquisado, ele deve ser testado dentro da própria academia. Eu gosto dessa frase porque ele traz para a gente aquela necessidade de continuarmos pensando a formação acadêmica do jornalismo dentro dessas alternativas possíveis para compreendê-lo, né? Como uma forma de conhecimento singular, né? Como uma forma de conhecimento, como diz o nosso querido Eduardo Medici. E aí, então, qual seria a atenção que os nossos cursos e professores estão dando a essa pedagogia do jornalismo? Como que isso tem se dado? Né? Os professores, em geral, como eu já tinha comentado, são jornalistas, eles não são pedagogos. Aliás, não só os professores de jornalismo, professores, de um modo geral, quando vão para as suas áreas, né, dar as suas aulas, eles não são da área específica da pedagogia, mas é necessário que pensemos esses aspectos pedagógicos, esses aspectos metodológicos, né? E aí, se o jornalismo como conhecimento vai exigir da gente também pensar e se dedicar a esse conhecimento também do campo jornalístico, né? A pensar também no processo de ensino-aprendizagem, tanto quanto estudar aqueles processos e rotinas da produção jornalística. E aí eu acho que a ABEG ela tem refletido sobre essa elaboração também dos projetos pedagógicos, as práticas pedagógicas, os métodos de ensino-aprendizagem, que estão produzidos e reproduzidos nos cursos de graduação. E é isso que a gente tem ali reverberando nas nossas discussões, principalmente nos nossos eventos, né? Por meio dos nossos GPs e das nossas mesas, como eu já coloquei, né? Será que a gente está, de fato, pensando dentro de uma rotina no campo do ensino que envolve essas pedagogias como um todo, ou nós estamos apenas pensando em disciplinas que vão atender à formação mais até talvez dos docentes do que do ensino de um modo geral, dos alunos, e que esteja em sintonia com todas essas atualizações necessárias e com aquilo que o campo do jornalismo tem refletido. Então, eu acho que esse papel que a ABEG faz, e que é nesse sentido que a gente conclama muito os professores a participarem, para nos ajudar nessa construção desse conhecimento, dessa discussão. Né? A formação jornalística, ela vai além do aspecto técnico, é necessário que nós tenhamos esse espaço para as reflexões críticas. E os nossos momentos de encontro da ABEG são espaços especiais para fazer isso. Né? Então, é muito importante também a gente considerar que não basta nós termos as disciplinas humanísticas, né, que nós buscamos lá nas nossas áreas de conhecimento que são que nos fazem, que nos dão suporte, né, muito bem, como filosofia, ciências políticas, etc. É fundamental que a gente, nas nossas
na nossa matriz curricular, fique espelhado não apenas essas disciplinas soltas, mas fique espelhada essa conjunção, né, da teoria, da prática, mediante as vivências, as experiências dos nossos professores, dos nossos alunos, né, e que isso possa ser concretizado dentro desse objetivo de pensar o ensino e a formação jornalística de modo complementar, né, de modo em que uma coisa complemente a outra. Né? A universidade ela tem a base, vamos dizer assim, do ensino superior é bastante completa, porque a gente tem, especialmente falando do ensino superior nas instituições públicas, que há uma obrigatoriedade maior, vamos dizer assim, de pensar esse tripé do ensino, da pesquisa e da extensão, embora, obviamente, as faculdades também particulares têm se dedicado cada vez mais a isso, mas as atividades de pesquisa, de extensão, elas são braços do ensino, elas são fundamentais para que o nosso aluno tenha uma formação mais completa. Né? Eles dão sustentação, vão refletir e vão refratar também esses saberes e fazeres, né, dos nossos alunos, dos nossos professores. E é isso, eu acho que a gente tem que sair também um pouco dessa zona de conforto, dessas caixinhas, né, que se encerram, foram encerradas nas nossas grades antigas, chamadas antigas grades de curriculares, para darmos uma dimensão maior nessas matrizes curriculares interdisciplinares, transdisciplinares, envolvendo todo esse fazer e também todo esse pensar que é refletido nos nossos trabalhos, nos nossos estudos, nas nossas pesquisas. Acho que é isso que a gente precisa pensar, né? Fundamentalmente dentro do ensino de jornalismo e que a gente procura refletir também nos nossos trabalhos e que a BEG tem levado à frente de modo bastante eu diria quase que apaixonado, porque assim, as pessoas que estão ligadas à ABEG, os professores, a gente tem ali um grupo que é, é eixo, sabe, da ABEG, são os nossos queridos ex-presidentes, são pessoas que estão, outras pessoas que sempre participaram da ABEG, que estão ali no nosso conselho consultivo e que estão sempre participando de uma maneira ou outra, né? Então, temos ali professores, professoras, muito envolvidos com esse pensar, com esse olhar para o ensino que eu tô trazendo aqui. E para mim é uma grande é uma emoção e ao mesmo tempo é um grande privilégio poder em algum momento estar à frente dessa associação e de representar de alguma maneira essas pessoas que iniciaram todo esse trabalho maravilhoso e que deram sustentação para que a gente pudesse estar aqui hoje, avançando, né, sempre avançando, mas com essa base muito bem estruturada que eles criaram. Então, eu sou muito grata a esse grupo que iniciou esse trabalho e que continua ali ajudando, dando força, nos incentivando para continuar. É isso. Bom, professor, acho que agora a gente pode falar daquele aspecto que você solicitou para mim no WhatsApp, que é sobre a representatividade feminina na associação. Isso. Então, poderíamos dizer que até a professora Mirna, nós não tínhamos tido ainda nenhuma presidente, né, da associação. A professora Mirna foi a primeira presidente e única até o momento que eu assumi. Então, foram muitos anos ali de presidências masculinas pós a Mirna, e hoje, aí, quando eu assumi a associação, é, então, como segunda mulher, assumi a associação, e hoje eu estou na segunda gestão, né? A primeira gestão foi 2022 a 2024, e agora a segunda gestão 2024 a 2026. Então, nessa segunda fase, que é a de 2024 a 2026, a gente conversou muito na diretoria e pensamos nessa necessidade de agregarmos ainda mais mulheres, sabe? Eu acho que não é só uma questão de delimitação de gênero,
é uma questão de realmente colocar a associação representar de fato o que, na verdade, é espelhado até mesmo nas pesquisas do jornalismo, que nós temos muito mais mulheres do que homens, né? Mas também de pensar em como que as pautas que estão relacionadas também às questões de gênero no jornalismo e como que a gente, como mulher, também acaba sendo uma pauta e uma ação e uma reflexão necessária em todos os ambientes, porque quando nós assumimos uma função de representatividade, como é o caso, né, de uma presidência da Associação Brasileira de Ensino de Jornalismo, a gente traz, né, com a gente uma história, e a gente traz também com essa representação o respeito que essa instituição tem pela condução de uma mulher à frente, na posição de presidente, a gente traz o olhar dessa instituição para o fazer, para colocar essa mulher como um eixo. Ai, desculpa, falhou, fiquei meio. Acho que é importante considerar. Só um segundinho, não posso falar agora, estou numa reunião. Desculpa, voltar. Não, fique Então, assim, tranquila. então essa representação feminina, quando uma mulher assume essa função, ela assume uma função que representa muitas coisas, né? Não representa só uma função de poder, não é isso, não é uma questão de poder, mas é uma questão de colocar, de trazer para a sociedade, no final das contas, a gente dar uma resposta mesmo, né, da importância da mulher em todos os setores, da importância da mulher conduzir é, 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 qualquer instituição, independente da área. E no caso do jornalismo, como eu já falei, uma área que é muito. Tem uma investida muito grande de mulheres, seja na área profissional, como também na área acadêmica. Né? Temos muitas mulheres professoras e eu acho que é fundamental que a gente mantenha essa equidade, né, de gênero, e também que a gente mande ali uma mensagem nesse momento, que a mensagem mulher é tão importante quanto qualquer outro gênero e merece ter esse espaço, principalmente porque nós estamos num resgate de dívidas antigas, né? Vamos dizer assim, com respeito à mulher. Apesar de hoje as mulheres estarem ocupando mais os cargos, estarem mais à frente, a verdade é que as pesquisas elas continuam apontando diferenças salariais, né? Continuam apontando os abusos, continuam apontando assédios. Então, eu acho que quando a gente assume uma função dessa e diz, né, para as pessoas sobre o que é ser mulher frente de uma instituição, e também defende pautas que são de gênero, trabalha de maneira a integrar os discursos e a torná-los mais equânimes, aí eu acho que a gente está está mandando uma excelente mensagem para todos. Então, eu acho que nessa segunda etapa, a gente procurou ainda agregar mais mulheres. A gente até brincava, sem nenhum tipo de disputa de gênero, mas a gente queria realmente refletir mais esse olhar da mulher nessa segunda gestão. Então, nós procuramos muito, tanto é que hoje eu tenho como minha vice-presidente uma mulher também, em boa parte das nossas diretorias regionais, maioria de mulheres também. Então, assim, a gente não conseguiu ter aquela chapa 100%, e também não era esse o objetivo, mas era procurar com isso também passar essa mensagem dessa coesão também e do respeito que a ABEG tem dado a esse protagonismo feminino e ao papel que a gente vem exercendo, tanto profissionalmente como também na academia. E, para mim, isso é fundamental, manter
essa relação e aprofundar esse diálogo também, porque é por aí que a gente começa também a diminuir preconceitos, né, a trazer à cena um diálogo mais profícuo em torno da equidade de gênero e do direito de todas e todos de participarem igualmente, de receberem também igualmente pelo seu trabalho, né? É isso. E para a gente encerrar, Marluce, eu pensei que você poderia falar. Você me deu várias definições do que é jornalismo para você, do jornalismo que você acredita. E eu queria que você me dissesse qual que é o papel da BEG na construção desse jornalismo. Bom, a gente sempre brinca, né, que jornalismo é sempre jornalismo, ou seja, é bem um lugar comum, mas o jornalismo ele tem o seu eixo, a sua espinha dorsal e que não vai mudar pelo fato de termos tecnologias diferentes, por termos redes interconectadas, por termos inteligência artificial. Então, o que a gente sempre busca é que nesses olhares e nos discursos, nas narrativas, que inclusive tem muitas de lugar comum, né, de que tal coisa vai acabar porque o jornalismo vai deixar de existir, ou então não vai ter mais empresas de jornalismo, enfim, são questões que precisam ser enfrentadas de um modo. Primeiro, acho que a gente tem que ter um entendimento do que todo esse contexto de transformações no mundo advindos dessa revolução digital traz, né? São impactos, são influências e são impactos, claro, mas pensar isso de modo crítico envolve não cair também nessa tentação ou do pessimismo total e absoluto, e nem também da euforia total com tudo. Então, acho que a BEG, ela vem sempre pautando discussões dessas transformações, pautando a discussão do que é necessário, de como que a gente atualiza todo um modo de ensinar, né? Como que a gente se vê diante desse mundo em transformação, porém sempre com esse olhar crítico, trazendo as reflexões de que o jornalismo, como essência, vai ser sempre o mesmo. Vão mudar as formas de captação da informação, talvez, uma entrevista que obrigatoriamente antes ela era feita presencialmente. Hoje, talvez a gente faça pelo WhatsApp, pode ter interferências aí no sentido da qualidade, e sim, tem, mas são as novas possibilidades que a gente tem. Então, precisamos trabalhar com essas possibilidades. Mas é sempre no sentido de vamos tirar dessas inovações, dessas tecnologias, aquilo que é proveitoso para nós, mas não vamos nos esquecer de que nós temos uma missão a cumprir como jornalistas. Qual seria essa missão? De termos esse papel de mediador, que já não é tão mais fundamental no sentido de não ser o único, mas de mediador da informação, esse sim, da informação jornalística, da informação que passa por critérios éticos, de checagem, de levantamento com fontes especializadas, né, que consegue produzir textos ou imagens ou sons ou que seja a forma como você vai transmitir, com esses critérios e esses princípios muito bem resguardados e, sobretudo, com esta capacidade que os nossos estudantes que serão futuros jornalistas precisam ter de conhecimento sobre o mundo, né? Esse conhecimento contextual que vem dessa nossa base humanística, como eu já disse, nessa interconexão com as práticas, é que vai produzir, de fato, um jornalista que vai sim estar imerso nessa nova configuração, mas vai traduzir em qualquer plataforma, em qualquer lugar que esteja, aquilo que é a essência do jornalismo.
produzir informações com respeito à qualidade, com respeito aos princípios éticos e, sobretudo, com uma função social e educativa. Parece assim um pouco, vamos dizer assim, utópico falar assim, mas é que nós, como professores e professoras de jornalismo, nós temos que realmente, no interior das nossas instituições, no momento em que nós estamos ensinando, e a ABEG, como uma associação que agrega, né, essas discussões, nós temos sim que pensar em sermos aquele que vai dar o tom, vamos dizer assim. Não é o mercado que dá o tom. Quem dá o tom dentro da instituição, pensando no ensino completo e complexo, como deve ser o ensino de jornalismo, é a instituição, é o curso, são os professores. Né? Então, é sempre em sintonia com esse mundo lá fora, mas também muito mais imbuído dos princípios, dos valores que nós, como jornalistas, queremos manter e queremos continuar difundindo para termos sempre informações de qualidade e em sintonia com a defesa da democracia. A gente sempre diz, né, que uma sociedade democrática, ela basicamente precisa ter pluralidade de vozes e de possibilidades de informações mais seguras, transparentes e de qualidade para todos os cidadãos. Então, o cidadão, ele tem o direito de ser informado, ele tem o direito de receber informações fidedignas. E esse é o papel do jornalismo. É isso. Excelente, Marluce, muito obrigada. Da minha parte era isso. Tem mais alguma coisa que você acha necessário agregar? Não, eu acho que é isso. Acho que podemos só falar que nesse sentido, é justamente por esse viés que a ABEG tem dessa defesa que nós estamos sempre ao lado de instituições como a FENAGE, né, que é a Federação Nacional dos Jornalistas, buscando. Ai, desculpa. Ai, ter que voltar, né? Que senão vai ficar ruim. Então, é sempre pensando nessa defesa desse jornalismo de qualidade, desse jornalismo ético, e também salvaguardando a profissão do jornalismo, é que nós, como instituição de ensino, estamos também sempre em sintonia com as instituições profissionais, como a FENAGE, por exemplo, que estamos numa luta, né, há algum tempo e sempre em sintonia para a aprovação da PEC do diploma. Né? Essa é uma urgência na nossa área, porque fica muito difícil a gente provar para as pessoas, de um modo geral, que a função do jornalismo e que o jornalismo é tão fundamental para a sociedade, se sequer estão entendendo que é uma profissão que é vista, o que é valorizada, né, pelo ensino superior com diploma. Então, assim, a gente segue, e é um contrassenso, porque a gente segue todas as regras do ensino superior, nós temos temos que passar por todos os ritos, vamos dizer assim, estamos sob a guarda, né, de um ensino superior, das regras que nos são postas, mas, ao mesmo tempo, nós não temos o diploma reconhecido. Então, essa para nós é uma pauta fundamental e a qual nós temos nos unido muito fortemente com a FENAGE, com outras instituições também. E, fora isso, outra pauta que a ABEG tem tocado de maneira muito, muito próxima é a pauta da democratização e desculpa, é a pauta da regulação das plataformas, que para nós é fundamental, né, pensando aí na necessidade de termos um processo de acesso, claro, de todos e todas as informações, mas que nós tenhamos minimamente regulamentados o modo como essas informações circulam na internet,
E, fora isso, a gente também tem pensado e tem trabalhado bastante com a questão de combate à desinformação. Esse combate à desinformação, nós temos participado de algumas, de outras, junto com outras associações de debates públicos, né? Fazemos parte de uma rede nacional de combate à desinformação e estamos sempre aí à frente dessa demanda, porque para nós também é uma pauta fundamental para a ABES, porque é por meio dessas conquistas que nós vamos tendo ali no meio social, que nós também vamos trazendo essas reflexões e essas posições para o ensino de jornalismo. Então, essas pautas que são levadas juntamente com outras instituições, elas reverberam no interior da ABEG e acabam se convertendo não só em preocupações, mas em possibilidades de trabalhar essas questões internamente nos nossos cursos, né? E de cada vez estarmos mais atentos a essas questões que são fundamentais para a sociedade. Certinho, Marluce, muito obrigada. Eu que agradeço e fico muito feliz de fazer parte, né, dessa história da ABEG e para mim, esse trabalho de resgate da memória e da história é algo que a gente nunca devia deixar perder, sabe? Assim, todo mundo tem que contar, tem que narrar, tem que falar como que as coisas acontecem, porque é assim que a gente constrói também uma consciência sobre tudo, né? Fica parecendo que as coisas, a pessoa que chega hoje, por exemplo, na BEG, ela não tem esse entendimento, um aluno, por exemplo, né? Como que tudo isso se formou? Como que essas pessoas estão discutindo isso? E eu acho que cada vez mais é importante a gente demonstrar o processo, a história das coisas, porque a gente está cada vez num mundo tão frenético e tão imediatista, né? E eu acho que trazer esse momento de parar, de falar sobre um trabalho que é de muitas mãos, né? São energias, são compromissos, é amor por essas causas e que é aí que a gente constrói realmente um saber e o conhecimento. E só podemos fazer isso também, esse saber, esse conhecimento, ele precisa ser trocado, ele precisa ser anunciado, comunicado, né? Não dá para a gente ficar com isso só para a gente. Então, esse também é um processo de, vamos dizer assim, de transmissão, de popularização da informação e da construção de uma missão tão importante que é a missão da ABES. É isso, eu agradeço, muito obrigada. Eu que agradeço, Marluce. Muito obrigada por conversar comigo, por o seu tempo hoje. E foi excelente a nossa conversa, tá bom? Eu que agradeço. Um beijo para você, qualquer coisa à tua Beijo. disposição Eu para também. futuras. Eu também. Um Precisando, abraço. abraço. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau.